Olá, eu sou Augusto e nesse vídeo vou tentar explicar o que são átomos e do que eles são feitos. Primeiramente, pela origem grega da palavra, átomo significa não divisível. Isso remete à origem do objeto átomo no imaginário dos primeiros pensadores e cientistas que pensavam o átomo como uma unidade esférica e indivisíveis da matéria. Essa ideia primordial deu a largada para mais de 2000 anos de questionamentos, reflexões e experimentos sobre o tema. Sabendo da origem do nome, eu posso definir o que é o objeto átomo. Átomos, basicamente, são os constituintes de tudo aquilo que nós entendemos como matéria, ou seja, a água, a terra, o ar, o fogo, os objetos, as plantas, as pessoas são feitos de átomos. E sobre as características dessa unidade da matéria que eu vou falar nesse vídeo. Esta é uma representação didática de um átomo. Neste desenho estão os componentes que compõem aquilo que compõe a matéria. Então, como você deve ter pensado, a etimologia da palavra átomo não faz muito sentido, mas a moda pegou. Um átomo é constituído dessas 4 peças-chaves que aparecem neste modelo: o próton, o nêutron, os elétrons e a eletrosfera. Começando pelo elétron, vemos que ele tem 3 propriedades básicas. Massa, de 0,515 MeV, carga de menos uma unidade elementar, que é um valor bem definido no estudo da elétrica. O spin, de mais ou menos 1,5, que é o momento magnético angular com que o elétron se comporta. Além disso, ele está localizado numa região do átomo chamada eletrosfera, que é por onde os elétrons viajam em torno do núcleo. Os elétrons e essa eletrosfera são elementos fundamentais dos átomos, pois por conta deles os átomos se ligam de diferentes formas para formarem os compostos químicos que existem no universo. Aqui no núcleo vemos outros 2 componentes, o próton e o nêutron. Assim como o elétron, eles possuem as 3 propriedades fundamentais do mundo subatômico. A massa, que ambos possuem um valor de aproximadamente em torno de 940 MeV, e esse é o valor que representa uma unidade de massa atômica. A carga, sendo o próton positivo no valor de uma carga elementar, e o nêutron neutro, por isso o nome, e o spin, que ambos possuem 1,5. O próton ele tem o papel de ser o contraponto positivo, equilibrando as forças elétricas, mantendo os elétrons negativos em movimento nas órbitas da eletrosfera. Já o nêutron é o contraponto neutro, que faz com que os prótons fiquem próximos no núcleo, balanceando também as forças elétricas, sem eles se repelirem. Sobre tudo isso, há algumas informações importantes. Primeiramente, a eletrosfera possui 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q, e cada camada possui um número máximo de elétrons possíveis. Nesse caso aqui, esse átomo só tem uma camada, que é a camada K, que tem a quantidade máxima de elétrons possíveis de 2 elétrons. As ligações químicas ocorrem na camada de maior energia de ligação livre. É outra informação sobre a eletrosfera. Em segundo lugar, é possível estabelecer o valor de massa atômica do elemento químico pela soma do número de prótons e de nêutrons. Como podemos ver aqui, a massa atômica de um próton e de um nêutron são em torno de 940 MeV, que, como eu disse antes, é o valor aproximado de uma massa atômica. Se a gente somar a quantidade de prótons e de nêutrons dentro do núcleo, a gente vai conseguir 2 prótons mais 2 nêutrons, que é igual a 4. Ou seja, 4 é a unidade de massa atômica desse átomo. Se nós vemos na tabela periódica e procuramos o átomo que possui a unidade de massa atômica igual a 4, nós encontramos o hélio. Ou seja, esse átomo representa um modelo simples e didático do átomo de hélio. Por fim, os prótons e nêutrons também são constituídos por partículas menores, os quarks. Os quarks são um grupo de 6 partículas elementares, mas para prótons e nêutrons bastam 2, o up e o down.
A massa de um quark-up é 2,4 MeV, a carga é de 2/3, o spin de 1/2. De um quark-down, a massa é de 4,8 MeV, a carga é de menos 1/3 e o spin de 1/2. Essas propriedades ditam as propriedades dos prótons e dos nêutrons, como podemos ver aqui. Na soma de dois quarks ups mais um quark down, possuímos uma carga de mais um positivo fazendo a soma com esses valores. Na soma de um up e mais dois down, possuímos o valor zero de carga, o que dá a característica de carga do nêutron. No caso dos spins, são as mesmas coisas. Os spins dos quarks ditam os spins do próton e do nêutron. Os elétrons são partículas elementares por si só e não são constituídos por mais nada além deles próprios. Assim, esse foi um breve resumo do que é um átomo. Muito obrigado.